Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer, vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Aê! Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, gratidão por estar conosco aqui e com essa audiência maravilhosa. Agradecer também as técnicas e técnicos que estão nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação 24 horas por dia e para você. Eu disse que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo, que você já ouviu. Vamos lá, Toninho. Olá, Nando. Olá a todos e todos aqueles nossos amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estarmos juntos mais uma vez. Espero estar muitas vezes ainda, Nando. Temos muito que aprender, né, Nando? Com certeza absoluta, sempre aprendendo, né? E para aprender mais um pouco com o nosso querido Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, né? O tópico 147 para você acompanhar com o seu livro. Eu estou falando assim pausadamente, para dar tempo de você buscar seu exemplar aí, se você tiver. E o título é Um Desafio. Olha que interessante. E aí, Atos, né, de Paulo, capítulo 22, versículo 16. E agora, por que te detens? Olha aí, por que te detens? Que pergunta interessante, né? Por que que a gente fica se detendo, né, Toninho? Então, Nando, né? Na verdade, a gente podia traduzir isso aí, ó. E agora? Qual a sua desculpa? O que você vai alegar agora? Né? Porque a gente sempre alega alguma coisa. A pergunta é muito capciosa, Nando. E agora? O que você vai dizer? Por que você não vai fazer? Por que isso, né? Tá falando por que te detens? Por que te detens? Não tem nada detendo. Você que está se detendo, né? A pergunta é malandra. E a gente vai falar um pouquinho do contexto dessa pergunta, né, Nando? A gente vai se segurando, né? Vai se detendo, vai se segurando, não vai. Sabe aquele negócio que não vai? Que às vezes você precisa dar um empurrão, e às vezes a gente precisa dar um empurrão em nós mesmos, né? Porque a gente fica, né, se detendo aí. E aí o Emmanuel fala assim, ó, no primeiro parágrafo, relatando à multidão sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que, em face da perplexidade que eu defrontara, né, perguntou-lhe Ananias, em advertência fraterna, e agora, por que te detens? É aquela passagem que a gente sabe muito bem, né, que Paulo, as portas de Damasco, cai lá daquele animal, leva, cai, né, é, literalmente, e também cai em espírito, né, porque Jesus conversa com ele, e aí quando ele está com Ananias, Ananias faz essa pergunta para ele, né, poxa, agora que você já viu Jesus, que você já caiu, que a tua
cegueira, né, passou, né, porque a gente sabe da história, né, Toninho, lá naquele livro, naquele romance do Emmanuel, que ele conta essa passagem também, Paulo Estevão, né? E quem tira a cegueira dele, porque aqui naquele momento que ele cai, ele fica cego. E aí, quem tira a cegueira dele? O Ananias, né? Então, Nando, é tudo muito interessante, né? Porque olha só que bacana para a gente refletir, né? Colocando o contexto, como você já começou, o Paulo aqui ainda não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo. E o Saulo era um fariseu, digamos assim, diplomado. Ele era um grande conhecedor das leis. E as leis que ele seguia eram as leis que ele acreditava, Nando. Olha só que bacana para a gente pensar. Muitas vezes a gente segue certas coisas que a gente acredita. A gente acredita em alguns tipos de pensamentos, em certos tipos de pensamentos e atitudes. Mas ele acreditava tanto nisso que ele foi lá para matar o Ananias. O Ananias era aquele camarada que havia levado a noiva dele, a Abigail, né, a se tornar uma cristã. E ele ficou revoltado com isso. Quem quiser vai ler o livro, que é muito bom, né? Maravilhoso, é fantástico esse livro, né? Então ele foi lá para matar o Ananias. E aí as portas de Damasco, como você bem esclareceu, ele caiu do cavalo e ficou cego. E aí ele foi até o Ananias. E o Ananias curou da cegueira. Olha só que coisa, vamos pensar, Nando. Eu penso uma coisa, acredito que uma coisa é certa. Aí eu vou em busca daquela pessoa que eu acho que é meu inimigo. Vamos analisando tudo isso. Aquele que eu acho que está errado, que é meu inimigo. Esse cara me cura. Como você bem falou, ele já havia visto Jesus, ou seja, ele sabia da existência de Jesus. Ele vai conhecer melhor Jesus agora com o tempo. Mas ele fala assim, já sabia da existência dele, né? Já havia sido curado, né? Já havia sido orientado, né? E agora? O Ananias pergunta assim, tudo bem, e agora? Por que se detém? Vamos colocar na situação nossa. Agora que a gente sabe que as leis de amor e justiça do Pai não estão de maneira adequadas à minha maneira de agir, o que eu faço? Vou continuar do mesmo jeito? Certo, Nando? Ou seja, agora que você já conhece a doutrina espírita, que é uma doutrina cristã, cristalina, ó, é uma doutrina cristã, cristalina. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Os mesmos desejos de vingança, as mesmas palavras torpes, os mesmos sentimentos em desalinho com as leis de amor? Né? Mais ou menos isso, para a gente refletindo na gente, né, Nando? Vamos trazer para nós, né? É isso mesmo, Toninho, porque aquilo transformou o Paulo, né? Que era Saulo se tornou Paulo. E dali para frente a gente sabe a história de que ele realmente procurou o deserto e ali ele ficou algum tempo ali para refletir, para poder passar por esse momento, né? Então ele não se deteve, né? Ele foi depois que Ananias falou isso para ele. E aí o Emmanuel continua aqui, olha, a interrogação merece ser meditada, ou merece meditada por todos os que receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Quer dizer, aquilo que você falou, Toninho, com razão, a gente também levou, o Paulo levou aquele chacoalhão, abriu a visão dele espiritual, e é isso que o Espiritismo nos oferta, abrir a nossa visão espiritual. E aí a gente vai ficar se detendo, a gente vai ficar naquele homem velho, né? Nas reclamações, a gente ficar muitas vezes, né, naquele vício de se culpar ou de apontar o erro do outro. A gente realmente precisa mudar, né, Toninho, como o Paulo nos dá o exemplo, né? Então, Nando, ele vai falar em seguida no próximo parágrafo, ele vai falar exatamente disso que você falou. Vai falar da queixa, né? O Saulo, ele quer se transformar tanto que ele muda de nome, né? De Saulo para Paulo, né? E ele, de um fariseu convicto,
vai deixar assim um certo status que ele tinha, vai abrir mão desse status que ele tinha para se transformar no grande Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo, né? Entre os gentios. Por que a gente fala os gentios? Os gentios eram aqueles que não acreditavam num Deus único. Os hebreus acreditavam num Deus único. Os gentios eram os gregos, esse pessoal todo daquela região ali, que acreditavam em vários deuses. Você imagina o que foi para ele pregar, né, para pessoas que não acreditavam num Deus único, né? Foi uma grande experiência para ele. E se não fosse ele, algumas pessoas dizem que o cristianismo não teria se espalhado da maneira que se espalhou, né? Então, mas ele estava convicto depois disso, né? Nando passou por grandes dificuldades, como o Nando bem disse, né? Ele foi procurar ajuda do pai dele, o pai dele não deu ajuda, ele foi se tornar um tecelão, voltou a trabalhar sozinho no deserto, né? Ou seja, isso denota uma independência. Ele foi trabalhar para manter as coisas dele, uma independência. Lembra muito Chico Xavier, que sempre trabalhou e nunca dependeu de dinheiro de ninguém para fazer a questão dos livros dele, né? Pelo contrário, ele até doava, mas ele trabalhou. O Chico trabalhava direto, né, para ter o que é essa independência econômica, né, para não se aliar a setores que pudessem distorcer a sua missão, né? E você falou uma coisa tão fantástica, Nando, assim, ó, a doutrina espírita está aí, né? Como é que a gente conhece a doutrina espírita? Parando de ir no centro espírita só para tomar passe e tomar água fluidificada. Pensando que é isso que vai resolver. Isso ajuda? Ajuda. Né? Mas vamos conhecer a doutrina espírita, vamos conhecer a obra do Kardec, a obra do Chico Xavier, que é uma obra fantástica. Né? Eu tenho feito palestras, Nando, e eu percebo o seguinte: o pessoal vai muito na casa espírita para tomar passe e tomar água fluidificada. Né? Aliás, o pessoal se preocupa mais com isso do que a própria palestra. Né? Conhecer a obra do Kardec, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o céu e o inferno, a Gênese, né? Depois obras póstumas, é muito importante tudo isso. Para você conhecer essa doutrina maravilhosa que é esclarecedora, né? Porque aí, como o parágrafo seguinte vai falar, a gente vai entender o porquê das coisas. Mais que o porquê, nós vamos entender o para quê das coisas. Por quê? Para que acontece uma coisa na minha vida, né? Isso aí, né, Nando? A importância, né, de situações que acabam acontecendo conosco, a gente precisa avaliar. Ele continua dizendo aqui, ó, inumeráveis beneficiários do Evangelho prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa, né, que é aquilo que o Toninho adiantou aqui. É verdade, o queixume, né, a reclamação, tudo isso faz com que a gente fique empacado, que a gente não vá para frente. Imagine se o Paulo fosse se queixar ali, ele eh, tem a visão de Jesus, cai do animal ali, depois ele entra na cidade de Damasco e lá ele fica cego, né? Porque aquela luz, né, que ele vislumbra fica cego, e Ananias faz com que ele volte a enxergar. Então, veja, né, que se Paulo parasse ali, a hora que Ananias trouxe essa visão dele de volta, ele de repente ia falar assim: Poxa, você não sabe que eu sou Paulo? Que eu sou, né, eu sou Saulo, né? Eu sou lá dos tribunais, eu sou uma pessoa da sociedade. Ele reclamasse, ele se queixasse, né? E muitas vezes a gente faz isso, né, Toninho? Ele que era lá um fariseu, né? Ele que tinha o poder, né? Poder todo poderoso. Então, Nando, e essa cegueira é bem filosófica, né, cara? Ele se torna cego, ele vai se tornando cego, não aqueles conhecimentos, mas aquele modo de pensar dele. Ele levou uma queda, né? Para o quê? Para mudar, né? E aí vai seguir aí o texto do Emmanuel falando, explicando um pouquinho. Porque essa coisa da queixa, né, Nando, é quando você se coloca no papel de coitado. E eu sempre falo assim, ou a gente assume o papel de filho de Deus ou de coitado. Quando você acha que você é um coitadinho, você abre mão da sua postura de filho de Deus, né?
E aí depois a gente vai lembrar alguns exemplos aqui. Mas vamos seguir, Nando. Vamos sim, eu estava tentando lembrar o nome, ele era do Sinédrio, né? Do Sinédrio, poderoso do Sinédrio. E aí, então, o Emmanuel continua dizendo: se, felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança, contudo, na idade madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores que lhes marcam as atitudes nos círculos da ignorância, né? Que mudança que a gente faz, né, Toninho? Então, Nando, aí que tá. Ele está falando assim, ó. Quando você passa por alguns problemas, você mantém aquelas mesmas tendências inferiores marcadas, que marcam as atitudes nos círculos da ignorância. Mas agora você já não é mais ignorante. Você já tem um conhecimento. Só que esse conhecimento precisa ser colocado em prática. O conhecimento prático colocado em prática se transforma em sabedoria. Porque só conhecimento não adianta. Eu sempre dou o exemplo do bolo, né, Nando? Você tem a receita do bolo. Ter a receita do bolo não é saber fazer o bolo. Você tem que arrumar uma forma, colocar no forno, cada forno tem uma temperatura, né? E você vai aprender fazendo o bolo. Não adianta ter conhecimento. Ou seja, é mais um exemplo para todos nós. Você já tem o conhecimento da coisa, mas através do queixume e da posição de coitadinho, que eu sei que às vezes é difícil a gente sair dessa posição, você continua no mesmo posto de ignorância, como se você não conhecesse nada. E você já conhece. Essa que é a questão. Ou seja, se você já conhece, por que você quer se manter ignorante ainda? Ou seja, por que tu te detens? O que está te detendo? É querer o quê? Um colo? Você quer um colo? Você quer que alguém faça as coisas por você? Você vai na casa espírita esperando que os espíritos vão fazer por você o que você já pode fazer? A gente está aqui para acordar as pessoas, né, Nando? Porque tem muita gente que faz isso. Eu vou lá na casa espírita, não funcionou para mim, a casa é fraca, o centro é fraco, né? Como o centro é fraco? A gente que não tem a vontade de mudar, eu que estou me detendo, eu que estou me segurando, a responsabilidade é minha. Lembrando sempre, Jesus falou a cada um segundo suas obras, né, Nando? Então, olha só, não vamos nos manter nessa posição de ignorância como se a gente fosse coitadinhos. Nós já temos capacidade de evoluir, né? De sair desse lamaçal, né? Que a gente tem que criado por nós mesmos, né? Toninho, sabe, a gente é ofertado a cura ali, no caso da cegueira. Aí o Paulo fala: não, não, Ananias, não, 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 eu quero ficar cego, não quero. Mas ele está oferecendo curar você, né? A gente até é curado, mas faz que não vê, mas faz que não está enxergando, né? Porque entra numa zona de comodismo, de conforto, e que, mesmo sabendo de tudo, a gente não usufrui daquilo, a gente não coloca, como o Toninho disse, em prática. Então é necessário que a gente receba isso com gratidão no coração, né? Saber colocar em prática isso é saber agradecer o que recebeu, né? Porque senão a gente se torna uma pessoa ingrata por tudo aquilo que foi ofertado para nós e a gente não desfruta daquilo e nem produz para que outros possam desfrutar, porque é assim um dever de cada um de nós estar levando para o outro a coisa que realmente aquilo que foi bom para nós, né? A gente poder compartilhar é a maneira melhor da gente agradecer qualquer dádiva que a gente recebe, né? A pessoa chega: puxa, Nando, puxa, Toninho, muito obrigado por você ter vindo aqui me visitar. Gratidão pelo que vocês trouxeram para nós. Aí, qual a melhor forma de você agradecer? Não ao Toninho e nem ao Nando, é você fazer pelo outro. E foi isso que Paulo fez. Porque a partir dali, ele trabalhou para levar, como o Toninho disse muito bem, foi, né, aquele apóstolo divulgador mesmo, aquele que colocou, espalhou o evangelho de Jesus além de muitos outros limites.
da época, né, Toninho? Sim, o Paulo tinha uma capacidade muito grande, né, porque ele era um orador. E então, olha só, né? Olha só como Jesus usou de uma capacidade dele e depois ele se transformou. Ou seja, nós temos potenciais? Temos potenciais. Cada um tem seus potenciais. Talvez você não seja um grande orador, mas qual o problema? Você pode fazer outra coisa. Você pode ser um grande escutador. Ouvir as lamentações das pessoas, as pessoas só querem falar alguma coisa para a gente. E a gente só precisa o quê? Abrir o ouvido, né? Você pode ajudar com uma palavra de conforto, mas você pode escutar essa pessoa, né? Você pode, numa casa espírita, falar, mas eu vou fazer... Você pode varrer, limpar o banheiro, né? O Francisco de Assis, quando montou a igrejinha de São Damião lá, ele varria o chão lá e varria, preparava as coisas, né? Jesus trabalhava na carpintaria, todos nós trabalhamos. Eu falei do Chico, que era escriturário. O Paulo foi ser um tecelão, né? Voltou a ser um tecelão, né? Trabalhar uma coisa que ele sabia, mas foi desenvolver melhor isso aí, né? Ou seja, cada um de nós pode fazer dentro da sua capacidade, onde você estiver. Porque o final da lição vai falar exatamente isso. Onde você estiver, você tem a oportunidade de levar o Evangelho, né? Lembrando de Francisco de Assis mais uma vez. O Francisco fala assim, ó, pregue o Evangelho. Se necessário, fale. Ou seja, o exemplo é a melhor maneira, né, da gente pregar o Evangelho. Isto mesmo, Toninho. Aí o nosso Emmanuel continua dizendo: nas palavras exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de força, de forças, né? São operários contraditórios que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço, né? Contraditório mesmo, né? Nunca tá bom, né, Tony? Então, rapaz, não é assim, Nando. O pessoal fala assim, agora eu não tenho tempo para fazer um trabalho voluntário. Agora eu não tenho tempo para visitar um parente que está adoentado. Agora eu não tenho tempo para ligar para o meu amigo que está passando por uma dificuldade, né? Puxa vida, mas está tudo bem. Quando as coisas pioram, né? Aí você fala assim, eu podia ter ligado. Aí a gente vai fazer, esses dias eu fui fazer um trabalho, como a gente sempre faz, trabalho de psicografia, né, Nando? E aí eu percebo assim que muitas pessoas querem receber uma mensagem daquele ente querido que desencarnou, que partiu, né? Eu percebo assim que as pessoas querem receber uma mensagem e têm um sentimento de culpa muito grande. Por quê? Porque acham que podiam fazer alguma coisa enquanto a pessoa está viva. E aí sentem uma responsabilidade, uma culpa de não terem feito isso. E eu sempre brinco, né? Puxa vida, já que você acha que podia ter feito melhor, faz o seguinte, daqui para frente faz diferente. Não deixa para lá. Jesus falou assim, reconcilia-te com teu inimigo enquanto você está a caminho. E essa pessoa não é seu inimigo. Às vezes você discutiu com ela por uma coisa tão boba, né? E eu sempre brinco assim, liga para a pessoa. Sabe por quê, Nando? Porque de vivo para vivo é mais barato. Né? Liga hoje, não deixa para amanhã, cara. Né? Aí depois que acontece, você fica chateado, com remorso, né? Aí fala, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, né? Você sabe que eu fui para Pedro Leopoldo, a primeira vez que eu fui para Pedro Leopoldo, a terra do Chico Xavier, eu estava lá e recebi uma mensagem espiritual, né? E olha só que interessante a mensagem falava assim, ó, que o anoitecer te encontre desperto, para que não te arrependas do tempo perdido. Eu falei assim, olha que interessante, que o anoitecer te encontre desperto. O anoitecer, quando a gente chega à noite, normalmente a gente está acordado, não está? O anoitecer não é a noite. O anoitecer são os momentos de dificuldade, os desafios. A pandemia foi um momento assim? Foi. O anoitecer, quando vem uma doença, quando vem uma fragilidade financeira, quando vem um problema de relacionamento, que essa dificuldade te encontre desperto. O que é estar desperto, né, Nando? Desperto é usando o Evangelho. Esperto, para quê? Para você enfrentar esse anoitecer, essa dificuldade, esse desafio, com o quê? Com as bases no Evangelho.
para que não te arrependas do tempo perdido. Porque senão, ó, eu conheço. E você imagina o Paulo. O Paulo viu Jesus, recebeu aquele benefício do Ananias, e se ele não tivesse feito nada, ele ia falar assim, pô, foi um tempo perdido, né? Ou seja, não se movimentou. Ele ia continuar do mesmo jeito, não. Ele despertou, né? E enfrentou as dificuldades, né? Desperto, usando o quê? O Evangelho. Ou seja, as dificuldades vão vir, mas vamos usar o Evangelho, que é uma maneira da gente estar despertos, né? Porque, olha, há muito tempo a gente vive na cegueira, né? Principalmente o estado de espírito que o Paulo estava, era um estado de cegueira, né? Ele estava, sabe, tão cego para com tanto ódio no coração para buscar, prender e sacrificar o Ananias, que ele já estava cego já, ele, né? Literalmente depois ele fica, mas filosoficamente, emocionalmente, psicologicamente, ele já estava cego. E é assim que às vezes acontece conosco, né? A gente entra num mar, num oceano de cegueiras, né? De incompreensão da nossa parte que a gente nem olha muito bem para onde a gente está indo, né? E foi tão assustador isso que aconteceu com o Paulo que aqueles que estavam acompanhando fugiram, né? Fugiram. O estado de espírito dele estava muito, realmente, só poderia realmente Jesus chegar ali e fazer com que o Paulo acordasse, porque despertasse, como você falou, do despertar aí, né? Para enxergar aí a alma, o espírito. E muitas vezes a gente tem toda essa possibilidade dentro de embasamentos teóricos, né? De conhecimento que a gente tem, mas a gente precisa acordar para despertar, para realmente a gente colocar isso é, em vigor, né? E foi realmente essa passagem é uma passagem muito importante e interessante, né? Muito marcante, né? Dentro do Evangelho, né? De Jesus, né? Do que houve naquela época, né, Toninho? Sim, interessante que depois o Paulo ele vai usar alguns termos bem interessantes, porque ele, como ele adota o Evangelho como roteiro seguro de vida, ele vai falar algumas coisas do tipo assim: quem está em Cristo, novo homem é. Ou seja, é um novo olhar. E ele vai chegar também, né? Sejamos cartas vivas do Cristo. Ou seja, aquilo que nós falamos, né? Você agindo de uma maneira diferente, você é uma carta viva do Cristo, né? E, e é por aí, né, Nando? A gente vai abrindo os olhos, né? Tirando. Lá no livro até fala que ele tinha umas escamas nos olhos, né? Como se fossem escamas de peixes, né? O Ananias tira aquelas escamas do olho dele, né? E nós temos as nossas cascas espirituais que vão sendo tiradas lentamente, né? E é um processo que cabe a nós. Agora, como é que a gente vai tirando? Nas situações da vida, no trânsito, na relação com a família, nas dificuldades, nos desafios, a gente vai aplicando o evangelho. Não tem outro jeito, não tem. São ferramentas para a gente usar e são ferramentas que nos beneficiam, com certeza. E quando a gente faz um uso dessa ferramenta, alguém pode ver essa ferramenta e falar assim, opa, isso dá certo. Isso é importante, né, Ana? Muito bem, aí com essas palavras do Toninho, a gente então já se prepara para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada, aquele momento que a gente aí pede, né, para reservar aquela água, para que os benfeitores possam energizarem no momento em que você estiver ouvindo, né, ou assistindo esse programa, os benfeitores espirituais atuam. Então, que a gente possa se ligar, né, nessa oportunidade e vamos aí para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. E nós possamos nesse instante, então, fazendo uma reflexão, né, com esse texto que faz com que a gente pense, né, o quanto podemos, né, melhorar e se desafiar, porque o texto nos traz
o título como um desafio. E é isso que a gente precisa muitas vezes fazer, se desafiar. Quando a vida também nos desafia, quando também passamos por tribulações, quando também passamos por dores, dificuldades, enfrentamentos necessários, que a gente possa contar, assim como Paulo pôde contar naquele momento, com Ananias. Jesus sempre envia um mensageiro, sempre nos envia um anjo amigo, que nós possamos estarmos prontos para essa ajuda quando ela ela é tão necessária na nossa vida, mas a gente também precisa estar pronto para receber essa dádiva, porque é com ela que nós também teremos desafios. Com essa bênção que nós olhamos e pensamos, o que iremos fazer com essas dádivas? E assim Jesus ensinou, através dos seus exemplos, na distribuição do benefício, do bem, do amor que seu Evangelho nos trouxe e nos traz. Por isso te rogamos, Jesus amado, que continuemos essa jornada ainda de muito conhecimento a adquirir, muito se aprender, muitos saberes. Ajuda-nos para que abramos nosso coração e nossas mentes para receber a tua bênção. Bênção essa, Jesus, que pedimos que estendas a corações que estão nesse momento, atravessando de sabores, dores e grandes desafios. Que a tua luz, através dos teus mensageiros, teus emissários de luz, possam levar a esses corações. Assim também como Jesus, a todos os nossos familiares e entes queridos, a todos os lares, a todos os lugares, a este planeta, a todos os seres que vivem aqui, como dizem os indígenas dos Andes, andinos, Pachamama, que Pachamama, nossa Mãe Terra, possa ser abençoada por ti, Jesus, nessa hora. Por isso te vemos nos pontos mais altos de Pachamama, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor Jesus, irradiando muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece e da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, para você compartilhar isso que nós vamos dizer aqui, para ser sócia ou sócio ou colaborar com o Clube Amigos da Boa Nova, porque é a sua colaboração que ajuda a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior estarem no ar, levando essa mensagem pelo mundo afora. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br, os telefones para falar com as nossas colaboradoras e colaboradores no Brasil, 0800 12 018 38, o fixo região da Grande São Paulo, 11 2458 3214, e também o WhatsApp, esse e-mail internacional de comunicação, que é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, essa modalidade de envio de recursos de banco para banco, e é fácil, rápido, instantâneo. É o 11 97261 0272. Muito bem, então esperamos você aqui no Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, então, Toninho, eu vou ler mais um trechinho aqui, né, do texto, para os seus comentários, tá bom, Toninho? Então, aqui uma frase. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade, que muitas vezes
tranca, atravanca, né? Aquele personalismo que a gente costuma falar, né? Personalismo, o orgulho, a vaidade e tantas outras coisas, né, Toninho? Então, Nando, a personalidade é uma máscara que a gente veste, né? E a gente usa de alguma maneira como uma proteção. Mas muitas vezes é uma falsa proteção, né? A maior parte das vezes é uma falsa proteção, né? É uma mentira, né? E é importante a gente fazer isso, porque ele está falando o quê? Desse comodismo, desse repouso, dessa questão de se achar um coitado, de só se queixar, né? Então a gente fica pensando assim, lembrando aqui do Jerônimo Mendonça, aquele caso do Jerônimo Mendonça, né? Que ele estava sangrando muito, ele estava com hemorragia, né? E o médico falou assim, você vai morrer desse jeito, porque não para de sangrar, não conseguia parar. Ele tinha um amigo que tinha um avião e foi até Uberaba, se não me engano, Uberaba na época, né? Conversar com o Chico. O Chico, a hora que ele chegou lá, o Jerônimo Mendonça, né? Para quem não conhece Jerônimo Mendonça, foi um grande espírita, dá uma pesquisada no nome dele, né? Foi uma pessoa, é uma referência para todos nós, um exemplo de vida e de luta. Ele chegou lá sangrando, os lençóis todos molhados de sangue, e o Chico olhou para ele e falou assim, olha o nosso Jerônimo, parece uma rosa vermelha, né? E fizeram um trabalho com ele, passes magnéticos e tal, e ele parou de sangrar. Aí o Chico chegou para ele e falou assim, sabe por que você sangrava desse jeito? O Jerônimo falou assim, não, por quê? Porque você estava com pena de você mesmo. É aquela coisa de sentir um coitado, né, Nando? Então, a pena faz o quê? Eu trabalho com o meu... Vamos pensar cientificamente. Eu estou falando para o meu sistema imunológico que nós vamos morrer mesmo. Nós não vamos dar conta disso. Nós somos coitados. Ou seja, não estou na posição de filho de Deus, né? Que tem fé e que vai buscar alguma coisa para melhorar. Lembrando uma coisa, Nando. É claro que tem momentos que a pessoa precisa ser acolhida na sua dor. E é normal. Normal. Mas tem um momento que isso se torna um hábito, um costume. Chorar é uma coisa normal, eu sempre falo, chorar é normal, agora virar um chorão é outra coisa. A gente lembra aquela passagem do Chico Xavier, que ele estava psicografando numa casa espírita lá em Uberaba, chegou uma mulher que tinha falecido, se não me engano, o marido, o irmão e o filho, num acidente de carro, se não me engano, né? Acho que foi isso mais ou menos. E ela chegou chorando, e as pessoas queriam confortá-la com palavras. Naquela hora a pessoa não está ouvindo nada, ela só chorava. Sabe o que o Chico fez? Ele parou de psicografar, foi lá, abraçou a mulher e chorou junto com ela. Tem momento que é isso, é só ouvir, é só chorar junto. Mas tem momentos, como a passagem de Jesus, que ele estava lá do lado daquele poço, né? Onde tinha aquele paralítico, que estava ali com sua maca, né? E Jesus falou assim, por que você não vai até o poço, né? Que o poço tem águas milagrosas. Aí o paralítico falou assim, é porque ninguém me leva até lá. Jesus não pegou ele no colo, falou assim, levanta, toma tua maca e anda. Então acho que tem momento para tudo. Tem hora que a gente vai ajudar a pessoa. Tem hora que você repete, a pessoa não cria as suas forças interiores, né? Então é muito importante fazer isso. Assim como nós também, né, Nando? Tem hora que a espiritualidade ajuda, mas se a gente continua com o erro, a gente vai talvez ter que passar por dores, dificuldades para aprender a valorizar as coisas. Valorizar essas dádivas, esses conhecimentos que a gente tem e efetivamente colocar em prática, né? Às vezes Jesus fala com a gente assim, levanta, toma tua maca e anda. Fala literalmente pra gente, né? Uma tua cruz e anda, né? Como a gente também É. ouve, né? É isso. Aí, o último parágrafo aqui diz o seguinte: em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o Salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas de mil modos diversos, foi pronunciado o sublime desafio. E agora, por que te detens? Isso é para ecoar na nossa consciência, né, Toninho? Todo dia, Nando. Porque você imagina, a gente estava lá no plano espiritual e a gente falou assim, não, eu quero nascer, eu quero reencarnar, porque eu preciso mudar, eu vou efetivamente ter um relacionamento melhor com as pessoas, que eu tive questões de dificuldade em outras vidas, eu vou chegar lá e vou dar conta. Não, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Olha só, aí você recebeu a primeira coisa, a dádiva da vida. A possibilidade de estar aqui vivo, primeira coisa. Né? Você falou em gratidão, né? Primeira coisa, gratidão pela vida. Essa primeira coisa, ela vem acompanhada do quê?
de cuidados que nós recebemos durante a vida inteira, dos nossos pais, dos nossos amigos, né? Dos nossos professores que nos ensinaram a ler e escrever, das pessoas que cuidaram de nós, das vacinas que nós recebemos para a gente sobreviver, de uma série de coisas, da água potável, da comida, do alimento, né? De tudo que a gente recebeu. Aí a gente recebe, agora com mais adulto, a doutrina espírita, que é uma dádiva, que é um esclarecimento, né? Todo o conhecimento do Cristo, que de alguma maneira vem mastigada para a gente, explicada de formas diferentes, né? Olha só quantas dádivas que a gente recebeu. A gente está vivo, está encarnado. Vai esperar o quê? Vai desencarnar para depois querer encarnar de novo? Né? Por que te detens, né, Nando? É o que você falou, é para ecoar todos os dias. Todo dia você pode colocar assim, na porta da geladeira, na porta do armário, no vidro do banheiro. Por quê? E agora, por que te detens? Faz isso, né? Coloca na carteira, no volante do carro. E agora, por que te detens? Se pergunta, por que te detens? O que tá acontecendo, né? Que comodismo é esse? Que falta de vontade? Que maca é essa que a gente não quer levantar e trabalhar, que a gente quer que alguém faça por nós, que a espiritualidade faça por nós? A espiritualidade não vai fazer. Eles não são nossos empregados. Quem tem que fazer somos nós, né, Nando? Porque a gente tem condições, capacidade, inteligência, forças, temos. Precisamos colocar isso realmente para funcionar. Funcionar tudo isso para que as coisas também funcionem ao nosso favor. E uma outra coisa assim que você falou, né? Vamos colocar um bilhetinho aqui, um bilhetinho lá. E eu lembro minha filha quando ela estava estudando inglês, e aí ela começou a pegar aqueles papeizinhos que tem cola lá, eu esqueci o nome daquele papelzinho que É postiche, postiche. postiche. E aí ela escrevia o nome daquele lugar que é onde ela colocava em inglês e punha. Então, a minha casa ficou cheia de post-it para tudo que é lugar do lado, para que a gente não esqueça, para que a gente lembre, para que a gente aprenda. É preciso que a gente repita, é preciso que a gente insista. É assim que a gente vai aprender a lição, até aquilo se tornar quase que automático dentro de nós. A gente assimile aquilo e faz com que aquilo se torne real na nossa vida. Então é uma ótima reflexão, né? É os desafios, né? Que nem é o título desse texto aqui, né? Que é o Toninho que escolheu aqui para nós um desafio. É hein? Um desafio, imagina quantos a gente tem pela frente, né, Toninho? Toninho, estamos chegando aqui no final de mais um, não é, Alvorada, agradecer-te aí pela sua, né, disponibilidade de tempo, agradecer a todas e todos, agradecer a você, esperando você no próximo programa, e a gente encerra com a despedida do Toninho e com aquela música que ele sempre traz para nós aí, para alegrar aqui o Alvorada. Grato, Nando, grato a todos. Bom estarmos juntos, conversando e aprendendo sempre, né? Vamos em frente. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.